amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico. Sim. Terminamos a história de Israel? Terminamos a história de Israel e ficou a proposta para uma nova sequência a partir de hoje. A respeito da história de Israel, pairou alguma dúvida? Sim, algumas perguntas eu pude observar pelo e-mail acerca de Moisés, por exemplo, pré-história, mas alguma coisa a respeito assim. de Moisés, eu respondo aqui, já que é uma pergunta só. Eu não tenho nada contra Moisés, absolutamente. Só que ele é mencionado apenas no Pentateuco, que é recente, que é tardio. Fora do Pentateuco, ele é mencionado pouquíssimas vezes, e não nos profetas pré-exílicos. A importância de Moisés foi crescendo séculos depois. Agora, é possível salvar-lhe a historicidade? Primeiro, pelo fato dele se ter casado, no texto, com uma madianita. Como os madianitas sempre foram inimigos de Israel, não seria lógico pensar que escolhessem de livre maneira uma esposa para Moisés inimiga de Israel. Por outro lado, não há uma tradição de um túmulo de Moisés na Terra Santa. Esses dois fatores, a meu ver, jogam em favor da historicidade. Agora, nada mais podemos dizer, a não ser aquilo que disse: o Moisés histórico estará para sempre enterrado no Moisés bíblico. Quanto à transfiguração, a transfiguração é um texto teológico. Moisés e Elias são ali figuras teológicas, a representar o Antigo Testamento na lei e na profecia, independente de se saber se existiu Moisés ou não existiu Moisés. Ali não se importa com isso. O importante é que em Moisés está representada a lei, o Pentateuco, e em Elias está representado o profetismo, mas nada se fala da historicidade das duas figuras. E, de resto, o próprio texto da transfiguração é um texto que, a respeito de que se pode discutir enormemente, porque nós não temos mais dados suficientes para reconstruir o evento, não temos mais dados, repito, capazes de construir o evento, tal como ele apareceu ou como ele se deu. Só 10 linhas em Marcos e uma única atestação, portanto. Não dá para saber o que houve realmente, se realmente houve algo extraordinário, o que não posso a priori pôr em dúvida, ou se trata de uma conclusão famosa, uma conclusão, digamos, gloriosa do ministério público na Galileia. Mas as duas figuras ali são puramente teológicas, independente do fato de terem existido ou não terem existido. São símbolos. Um representa a lei, outro representa o profeta, independente da existência. O que escreveu, o agiógrafo, não estava preocupado com essas coisas. Ótimo. Certo? Ótimo. A pergunta foi respondida? Foi. Tá bem. Os telespectadores têm o e-mail, queira repetir, por favor? Página sagrada @hotmail.com. Com este e-mail, podem fazer a sua pergunta, naturalmente uma pergunta, e as respostas são dadas na medida do possível, porque nós não temos um grupo de pesquisadores e de pessoas que nos sirvam, redatores, não é? Como nós gostaríamos que houvesse. Somos nós dois apenas. Mas eu gostaria aqui de agradecer àqueles que já mandaram seus e-mails, tenham paciência, alguns nós podemos responder e outros estão para ser respondidos. Bem, e agora, o que ver?
Eu recebi uma sugestão de ver o Apocalipse. Sim. Padre Saraiva Eu já é um dos- dei o Apocalipse há diversos anos, há uns 10 anos ou mais. Uma época bem remota. Eu dei. Eu posso dar de novo, mas antes eu queria dar os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. Eu acho que é um texto importante e não deixam de trazer dificuldades. Em primeiro lugar, milagres existem? Milagres existem. Milagres se dão? Bem, aí vai depender muito da postura filosófica e ideológica de cada um. Acredito que simplesmente falar não se dão, não existem, não seja, a priori, científico. Por quê? Uma pessoa pode dizer milagres não se dão e não existem. Ateus, agnósticos, de todas as formas, de todos os naipes, mas não pode provar. Não há como provar. Um universal negativo é muito difícil de ser comprovado. E, portanto, se transformaria num postulado. Isto é, numa afirmação sem provas. Por outro lado, devemos evitar o perigo de nos tornarmos credulões e aceitarmos toda essa milagreria de que se fala por aí, com tanta facilidade. Sobretudo nas seitas. Sobretudo. Mas existe a ala católica também, com essas tais, para mim de muito mau gosto, missas de cura e libertação. Toda a missa é de cura e libertação, se Deus quiser curar naquela missa. Mas ninguém determina qual é o dia e qual é a hora em que Deus irá curar. Porque isto aqui é ir contra o primeiro mandamento, a liberdade de Deus. Deus é livre em agir e não agir. E ninguém dá relógio ou marca a hora para Deus. Não Deus seria ele não Deus. aceita. Deus não aceita esse tipo de coisa. Não seria ele Deus, né? Se fosse Sobretudo, se por detrás disso existem outros interesses. Por exemplo, multidão e dinheiro. Vamos falar bem claramente. Isto aqui não é aceitável. Aliás, eu soube de um bispo de uma diocese que proibiu na sua diocese esse tipo de coisas. Não tem cabimento. Agora, por outro lado, eu não quero falar que milagres não existam. Eu não sou ateu, nem sou racionalista. Mas não querendo passar também por credulão, fideísta. vamos fazer aqui um ensaio seguinte. Vamos imaginar um grupo de pessoas. Se nós tivéssemos autoridade, colocaríamos aqui um católico, um protestante, um judeu, um agnóstico e um ateu, juntos, numa espécie de conclave não papal. E estou seguindo à risca aqui os livros e a indicação de John Paul Meyer, um judeu marginal. Se trancássemos essas pessoas numa sala e disséssemos a eles: vocês daqui não sairão enquanto não apresentarem uma declaração conjunta, assinada por todos: milagres existem ou milagres não existem.
Que tal? Certamente iriam discutir a mais não poder, e dessas discussões muita coisa teria que ser deixada de lado. O não crente poderia estigmatizar a parte crente, dizendo: vocês são credulões. A parte crente poderia dizer: e vocês são ideólogos e filósofos, mas não provam o que dizem. Então é preciso buscar um documento que seja um meio termo e onde nos caibamos todos. Talvez seja melhor dizer que há fatos que acontecem num ambiente religioso, sob invocação de Deus, que ele exista ou que não exista. Naquele conclave não dá para decidir isto. E que não tem explicação atual na ciência. Este documento poderia eventualmente receber a assinatura dos 5, do ateu, do agnóstico, do judeu, do protestante e do católico? Eu penso que não, porque aí eles estariam mudando. Não, eu penso que sim. Há fatos que acontecem no ambiente religioso, ninguém pode negar, e que não tem explicação na ciência médica atual. Sim. Temos que fazer um intervalo. Fala com esses dizeres, Com esses dizeres, há fatos que a ciência... que acontecem num ambiente religioso, isso é fácil de observar. Se alguém pede a Deus, se alguém faz uma novena, se alguém... que acontece num ambiente religioso... A ciência não alcança. Fatos estes que não são explicados ou explicáveis pela ciência médica, no caso, em seu estado atual. Existem inúmeros fatos, né? Bem, tomemos um exemplo. Os milagres que acontecem em Lourdes. Vejam, nos últimos 50 anos apareceram fatos milagrosos em Lourdes, um montante de mais de 900. Só 18 foram aprovados. De 900 fatos, só 18. Ainda assim, eu considero um grande número, 18. Não é que Deus não possa ter entrado nos outros, mas a igreja não quis se pronunciar. Veja, se acontece um fato extraordinário, a primeira coisa é deixar que o tempo faça a sua ação, que passe o tempo. Passe. Que passe um bom tempo. A segunda coisa é indagar a testemunha, o curado, e as pessoas mais próximas. A terceira coisa é saber se o mal não voltou mais. Em terceiro lugar, se a cura foi instantânea. Ela tem que ser instantânea? Ela não pode Tem ser... que ser instantânea. Porque aí a ciência não comprova. Se for uma cura lenta, bem, isto é mais fácil de ser controlado. Mas se o senhor foi diagnosticado esta noite com toda a segurança, com metástase tumoral cancerosa nos seus principais órgãos, e se amanhã pela manhã, na hora da operação, o médico lhe abrir o ventre e não encontrar absolutamente
absolutamente nada e nenhum resquício de nada, estando comprovado que na véspera tinha câncer de semeado? Bem, o que significa isto? A ciência explica. Aí, este caso vai para um comitê de médicos que existe em Lourdes e do qual fazem parte não só católicos, mas de todos os tipos, basta que sejam competentes em medicina. Se este comitê não souber dar uma resposta, vai para um outro comitê internacional em Paris, também composto de diversos tipos de médicos, crentes e não crentes. E se mesmo lá não for explicável cientificamente, aí só resta uma explicação, uma afirmação. No atual estado da ciência, este fato não tem explicação natural. Isto qualquer um pode assinar, basta que seja honesto. Aí passa para um outro tribunal, porque os médicos não usam mitra, não são bispos, e não lhes compete falar se uma coisa foi miraculosa ou não, se um milagre se deu ou não se deu. Este outro comitê é um comitê feito por bispos e cardeais, que estudam com teólogos, agora do ponto de vista teológico, se ali se pode ver ou não a mão de Deus. E depois disto, e conforme o veredicto que houver, o fato vai para o Santo Padre, que aprova ou deixa de aprovar. É assim que se usa nas canonizações dos santos, por exemplo. Então, com toda essa exigência, esse critério, são 18 os que foram Em últimos 50 anos em Lourdes. Vejam que número baixo. Veja que número baixo. Mesmo que fosse bem um apenas. Baixo. Eu penso que se fosse um apenas, bem, deveríamos o número acreditar. é baixo, de 900 para baixar para 18. Não é? Não quer dizer que os outros não tenham sido, mas ainda há possibilidade, não conseguiram passar por todos esses. Mas quer dizer que esses 18 foram considerados. Agora, nós estamos diante de fatos acontecidos no século XX ou no século XXI, em que iniciamos, coisas que se deram à luz da ciência, coisas que foram investigadas por uma medicina sempre mais sofisticada e fatos que passaram por diversos tribunais. Agora, pegue um texto evangélico de um milagre, acontecido há 2000 anos atrás, relatado por 1, 2 ou evangelistas por 10 linhas, ou em 10 linhas. Que se pode dizer? Que se pode dizer? Depende do grau, né, de fé, Não, aí não é. Aqui nós queremos saber a certeza histórica. Ah, entendi. Se houve ou não um milagre. Nós não temos como investigar, indagar, interrogar testemunhas. Nós não temos como indagar o miraculado. Nas mais das vezes eles são anônimos, nem nome trazem. Como chegar
a uma conclusão de que aquilo se deu realmente e foi, pelos circunstantes, considerado milagre. Foi considerado milagre por aqueles que estavam presentes. Nós temos um grau elevado de sofisticação científica para chegar até lá, num texto escrito 2000 anos atrás, sem que houvesse ainda medicina, numa época pré-científica. Percebe a dificuldade? Percebe a grande dificuldade que há? Mesmo assim, eu diria, sim, temos. Eu não sou racionalista, como, por exemplo, Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, que tentou reescrever a Bíblia no século das luzes, na época do Iluminismo, século XVIII, e baniu todos os textos não compatíveis com a ciência. Baniu dos evangelhos, imaginando que assim apresentava um evangelho mais puro e mais acreditável do homem ou dos seres humanos iluministas. E varrendo para dentro do tapete todas as velhas crenças em milagres. Bem, nós não somos desse tipo. Embora Thomas Jefferson tenha tido inúmeros seguidores, eles o seguiram não na inteligência, mas no fato de terem banido os milagres do Evangelho. Porém, para o exegeta que quer ser sério, que quer ser científico, que não quer ser racionalista, que não quer dizer não a priori, percebe a dificuldade ou as dificuldades em que se encontra diante de um determinado texto. Certo. Das coisas mais certas que se falam de Jesus é que ele foi um exorcista com sucesso e um taumaturgo, isto é, alguém que fazia milagres. Podemos dizer que na época de Jesus não eram comuns os milagres. Na Sagrada Escritura, nós encontramos milagres apenas nos ciclos de Elias e Eliseu. Só. Não encontramos outros milagres. Bem, deixando de fora o êxodo mosaico, a respeito do qual já falamos em História de Israel. Só nos ciclos de Elias e Eliseu encontramos milagres. No Novo Testamento, deixando Jesus, nós encontramos alguns milagres nos Atos dos Apóstolos, mas não muitos. E Paulo, em todo o seu epistolário, não fala de milagres. Anuncia o Evangelho pura e simplesmente. Portanto, existe uma parsidade de ditos miraculosos no Novo Testamento. Vamos por hoje ficar por aqui. Poxa, não vi o tempo passar. E a semana que vem continuamos, se Deus quiser. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.